convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos o Domingo da Alegria. Há um ano atrás, nessa mesma liturgia, nós celebrávamos a primeira missa com a igreja vazia, uma sensação de desolação terrível, como nunca antes havíamos imaginado. Quando eu estava ali escutando a liturgia da palavra, me batia uma ansiedade e uma inquietação de ver que um ano já se passou e nós continuamos pior do que começamos. É impressionante, mas nesse período em que vivemos, a falta de fé é tão grande a desolar o mundo, onde as pessoas não veem como essencial rezar, não veem como essencial a intimidade com Deus, não conseguem entender que tudo aquilo que nós contemplamos com nossos olhos, que todo esse mundo que nós vemos, que o nosso corpo, que tudo aquilo que possuímos perecerá, e só perdurará o nosso ser espiritual. Essa amizade com nosso Senhor, essa amizade com Deus.
Meu irmão, minha irmã, é preciso que você coloque na sua cabeça que rezar é essencial, porque somos cristãos. Não é essencial rezar para quem é pagão, não é essencial rezar para Satanás, para os seus seguidores, para os seus servos, mas para nós que somos servos de Cristo, devemos sempre entender e compreender que rezar para nós é aquilo que de mais sublime nós podemos fazer, que rezar é para nós aquilo que de mais importante nós temos, porque nos faz entrar em harmonia com Deus, conosco mesmos e com os nossos irmãos, porque rezar nos dá paz, porque rezar nos dá tranquilidade em um mundo tão conturbado, porque rezar verdadeiramente nos dá confiança, essa confiança tão inerente a nós cristãos, de crer, de acreditar, de depositar nele toda a nossa esperança. E Deus, que é bom, nunca nos abandona. Quando nós olhamos essa primeira leitura de hoje, nós vemos essa situação desse povo do antigo Israel, sofrendo, desolados. Os inimigos adentraram e incendiaram a casa de Deus. Eles zombaram dos enviados de Deus, desprezaram as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra esse povo. Hoje não está diferente. Olha que aquilo que nós temos de mais sagrado na igreja é a Santa Missa. Não existe nada mais santo, nada mais sagrado que a missa que nós celebramos, que independe da condição do povo, que independe da condição do ministro, porque o sacramento da Eucaristia acontece pela ação do Espírito Santo de Deus. Aquilo que de mais sagrado nós temos vem sendo profanado há um ano em meio ao mundo, chegando ao absurdo de alguns líderes políticos quererem que na igreja se distribuísse a Eucaristia como snack nos saquinhos. Que bobagem, que tolice! Ao ponto de fecharem as igrejas, dizendo que rezar não é essencial, que rezar se reza em casa. Ora bolas, se fosse para a gente só rezar em casa, nosso Senhor não teria fundado uma igreja, não teria tirado do sacerdócio comum dos fiéis o sacerdócio ministerial, para que esse sacerdócio servisse a esse daqui, e para que esses aqui acorressem a esse daqui, para que esse sacerdote pudesse apresentar a Deus os pedidos e as súplicas. Vejam bem, vocês que já tinham programado essa missa particular para hoje, o que é que vocês estão fazendo? Vocês vieram aqui celebrar a Eucaristia porque vocês sabem e compreendem que só o padre celebra, só o sacerdote. Até agora sou eu que estou aqui. Daqui a algum tempo, o outro vai estar. Mas vocês que são fiéis entendem e compreendem que não podem celebrar a Eucaristia, que são aqueles que foram escolhidos, que são aqueles que foram ordenados para o serviço, que servindo a vocês, ao celebrar a Eucaristia, oferecem a Deus o culto mais perfeito, mais santo, mais magnânimo que a humanidade pode ver. Olha, isso, minha gente, que a gente celebra aqui nesse altar, é a mesma coisa que nosso Senhor celebrou, é a mesma coisa que os apóstolos celebraram, que os discípulos dos apóstolos celebraram. E em 2000 anos de igreja,
A igreja nunca deixou de celebrar a Eucaristia em uma linha ininterrupta. Não existe nenhum rito mais antigo celebrado de uma forma ininterrupta senão a Eucaristia. Então, é preciso que os católicos tomem consciência que devem servir a Deus, tomem consciência que a Eucaristia é importante, tomem consciência que nós não brincamos com aquilo que é sagrado, tomem consciência que aquilo que nós celebramos é santo e não nos pertence. É preciso que nós, os batizados, aprendamos a não ser cristãos meia-bocas, me desculpem a expressão, cristãos que vão empurrando a vida espiritual com a barriga, mas é preciso, de verdade, assumirmos o nosso papel de sermos luz, de sermos sal em meio ao mundo. Oh, minha gente, é uma pena tão grande que tantos daqueles que foram batizados se perdem. É uma pena que tantos daqueles que foram batizados na igreja para serem cristãos, outros cristos em meio ao mundo, ultrajam, traem o seu Senhor, e são tantos assim, e são tantos covardes que não conseguem de verdade enxergar a santidade e a seriedade daquilo que nós celebramos. E vejam que nós somos batizados para formar a igreja. Nós somos batizados para permanecermos em Deus, para estarmos em Deus. Se vocês pegam aqui o final da primeira leitura de hoje do livro das Crônicas, vocês vão ver o que Ciro, o rei da Pérsia, diz: o Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Quem dentre vós todos pertencem ao seu povo? Que o Senhor seu Deus esteja com ele e que se ponha a caminho. Esse mesmo desejo e pensamento aqui de Ciro, o rei da Pérsia, é o mesmo pensamento que deve permear a vida dos cristãos em pleno século XXI. É preciso construir a igreja, não mais a igreja de pedra, mas a igreja espiritual, sempre reformanda, como nos diz a teologia da igreja. Essa igreja que se renova, que vai sendo construída pelas minhas orações, pelas tuas orações, pelo meu comportamento, pelo teu comportamento, pelo meu testemunho, pelo teu testemunho. Essa igreja que deve ser construída assim, pelos nossos sacrifícios, do jejum, da abstinência, de sofrer a perseguição por ser coerente e anunciar o reino de Deus e querer o bem para aqueles que foram batizados. E isso não deve ser estranho a nós, não. Os cristãos nunca foram covardes, nunca, em 2000 anos de igreja, como nós vemos nos dias de hoje. A igreja que você foi recebido no dia do seu batismo, que eu fui recebido no meu batismo, essa igreja que me adotou como filho, por isso mãe católica, essa igreja que me escolheu para ser sacerdote depois de 8 longos anos de estudo e 1 ano e meio de estágio pastoral aqui na paróquia. Essa igreja, ela foi construída pelo sangue dos mártires, e o primeiro que derramou o sangue pela igreja foi nosso Senhor. E isso nunca me escandalizou e nem deve escandalizar vocês. E agora nós somos chamados a sermos corajosos, a de verdade empunhar o texto e rezar, a pegar a palavra de Deus e meditar, a acompanhar a divina liturgia em casa, tantos e tantos com o coração na mão, sem poder comungar.
mas com aquele vigor e aquela coragem própria dos cristãos que se espelham no seu Senhor. Coragem, eu venci o mundo. Coragem, eu venci o mundo, é o Senhor bom Deus que nos diz. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, essa igreja aqui é a Nova Jerusalém. E vejam que o salmista hoje canta com dignidade assim: que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Quantos estão esquecendo a Nova Jerusalém? Quantos estão esquecendo a igreja que é de verdade a Nova Jerusalém? Mas é preciso, meus queridos, que nós possamos mudar de vida e assumir de verdade a nossa condição de homens e de mulheres de Deus, deixando de lado uma vida desregrada e agora assumindo com amor uma nova vida, se apoiando, confiando e esperando no Senhor. É claro que esse salmo aqui é o salmo daquele povo que estava a lamentar, a reclamar uma vida que deixou para trás. E quantos de nós, muitas vezes lamentamos, reclamamos uma vida que para trás deixamos? Por esses dias eu estava a lamentar, como poucas e pouquíssimas vezes fiz na minha vida sacerdotal. Mas, Senhor, e se eu tivesse casado e tido os filhos que toda a vida desejei, será que eu estaria assim? Será que o meu psicológico estaria assim? Como é que será que eu estaria, Senhor? Nós que somos muitas vezes tentados a ficar assim, junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando com saudades de Sião, nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas, chorando as cebolas do Egito, lamentando, reclamando aquilo que para trás ficou. Mas é preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós, quando fizermos a opção por nosso Senhor, apesar da nossa pequenez, das nossas infidelidades, que são tantas, tenhamos a hombridade de não olhar para trás e dizer: a partir de hoje eu sou um homem novo, e dizer: a partir de hoje eu sou de verdade um seguidor de Jesus Cristo. E olhem que, quando nós pegamos a segunda leitura de hoje, o autor sagrado São Paulo, a escrever aquela comunidade dos Efésios, comunidade de gente tão fria na fé, que com qualquer coisa desanimava, bastava pecar e muitas vezes já queria desistir, dizendo assim: mas essa mensagem é muito dura. E São Paulo aqui diz: olha, Deus é rico em misericórdia. Olha, minha gente, eu nunca duvidei da misericórdia de Deus. Nunca duvidei que Deus é misericordioso. Eu lembro de um professor, eu já disse tanto isso aqui, mas é uma coisa que me marcou muito. Eu lembro de um professor que nos ensinou soteriologia no seminário em São Paulo. Ele falando da misericórdia de Deus, e eu levantei achando que estava abafando na sala de aula e disse assim: ah, padre, eu acho que nosso Senhor deveria vir logo e acabar com tudo isso aqui, porque esse mundo não tem mais jeito não. E ele, um homem muito sereno, tinha sido carmelita, padre carmelita, e agora no momento era padre diocesano. Ele olhou assim nos meus olhos e disse assim: meu filho, olha, Deus não acaba o mundo, porque Deus é misericordioso. Aí eu dizia assim: mas é justiça. E ele dizia: é verdade. Mas deixe-me te fazer uma pergunta. Se acontecesse isso que você está dizendo agora, que o Senhor viesse agora e acabasse tudo,
você iria para onde? Para o céu ou para o inferno? Eu parei, fiquei sem resposta. Ele disse assim: está na dúvida, não é? Eu falei: o Senhor me pegou de surpresa. E ele me disse assim: está vendo? É por causa disso aí que ele não acaba. Porque se ele acabasse agora, muitos não teriam tempo de se converter. E eu sempre lembro disso aqui. Deus, que é misericórdia, nos dá o tempo propício para podermos nos converter e viver e permanecer e estar em Deus. Só que vejam bem, meus queridos irmãos e minhas irmãs, Deus é rico em misericórdia. E por quê? É uma prova de amor. Olha a continuação da leitura. Por causa do grande amor com que nos amou. Porque Ele é rico em misericórdia. Por causa do amor dele que nos amou. Um amor que foi até o extremo, a entregar a vida até o fim. E no fim, na sua entrega, ainda o homem não tinha compreendido. E ele diz: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E vejam, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, quando nós olhamos esse texto do Evangelho hoje, nosso Senhor a dialogar com Nicodemos, nosso Senhor dizendo assim: olha, Nicodemos, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Que ato de levantar é esse? É esse aqui, ó. É por isso que toda a Igreja Católica, bem pensada, que se preze, é a cruz que está no centro. Olha lá, olha aqui. Para quê? Para nos dizer com que grande amor o Senhor nos resgatou. A cruz não é maldição, a cruz é bênção, a cruz liberta. É uma pena que muitos se comportam como inimigos da cruz de Cristo. E nós somos tentados a isso também, quando a gente diz assim, se comportar como inimigo da cruz de Cristo. É porque muitos têm horror à cruz, não só os protestantes que não aceitam a cruz, mas muitos católicos também, que não querem carregar a cruz e abandonam a cruz, e querem uma vida cômoda e abandonam a cruz, e esquecem que quem quer seguir a Cristo deve carregar a sua cruz e segui-lo. E isso aqui, minha gente, é um drama que a gente vai vivendo com o passar do tempo, e a gente vai percebendo como carregar a cruz nos pesa. Mas a certeza de que a cruz não é fim, a cruz é começo de eternidade, a cruz é começo do céu. E depois o texto santo de João nos diz: pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O que dizer de uma pessoa que pensa que pode viver sem a Eucaristia?
não crê em Deus. Quem não crê que a Eucaristia é a presença de Deus, já está condenado, porque a Eucaristia é dogma de fé, não é invenção da igreja. Foi Ele que pegou as suas santas mãos e falou: isto é o meu corpo que é dado por vós. O vós aqui não eram simplesmente aqueles homens de 2000 anos atrás, não. Vós aqui sou eu, é você. Aquele corpo foi entregue por mim, por você. É por isso que a gente diz no altar assim: olha, esse é o cálice da nova e eterna aliança. Não existe mais nada, aliança nenhuma, a aliança é essa. E aquele sangue que você comunga de Cristo no altar, e aquele corpo que você comunga de Cristo no altar, é o corpo glorioso dele. Não é uma invenção, não é um biscoito Maria daqueles redondinhos, doce, não. Mas é de verdade o corpo do meu Senhor, o corpo do teu Senhor, que nos amou e nos ama com um amor que perdura para sempre. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, porque já está condenado quem nele não crê, porque simplesmente o texto santo nos diz: não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas ações eram más. Ações más, ações do mal. E quem age diabolicamente pode até no primeiro momento se dar bem, mas não termina bem. Quem age diabolicamente não termina bem. O diabo é astuto. O diabo é o divisor, diabolos, aquele que divide, que em tudo causa divisão, divide a família, divide os amigos de trabalho, divide os vizinhos. O diabo sai dividindo tudo, divide o coração do homem. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude. Que o Senhor, o bom Deus, na sua infinita misericórdia, nos permita celebrar a Semana Santa com aqueles que tanto te amam, Senhor. Que o Senhor nos permita celebrar a Semana Santa com dignidade, com zelo. Tantos os que te amam estão desejando isso, Senhor. Tantos os que te amam estão desejando acorrer à tua casa, celebrar a tua Eucaristia, comungar do teu corpo, do seu sangue, para que de verdade se transforme unicamente em ti, porque tu és totalmente bom, meu Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vamos todos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé, dizendo assim: